Olá a todos e a todas que nos acompanham nesta semana da Rede Pedagógica. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre cidadania na escola. Para quem está chegando e ainda não me conhece, eu sou a professora Daniela Carvalho, sou mestra em educação, né? E vamos conversar um pouquinho como essa temática cidadania na escola é abordada na Base Nacional Comum Curricular e de que forma vocês podem trabalhar isso nas escolas de vocês, para que atenda a essa temática tão importante e tão necessária nas nossas escolas. Então vamos começar? Então, como sabem, né, quem já nos acompanha aqui há um tempinho, eu gosto sempre de me reportar aos documentos legais, porque eles sempre nos apoiam nas nossas ações, referenciam as nossas escritas, nos ajudam a entender essa complexidade e às vezes nos esclarece mais por que devemos trabalhar e abordar alguns pontos que são bem delicados nas escolas, bem sensíveis e que muitas vezes acabam ficando de lado. Entendendo que todos esses aqui que são tratados, eles já apoiam, né, a Base Nacional Comum Curricular. Então, ela já é prevista lá desde a Constituição. A Lei de Diretrizes e Bases fala de uma base comum a todos e as diretrizes curriculares também. Então, assim, a base não substitui nenhum deles. Na verdade, né, ela complementa e ela vem junto a esses demais documentos que ainda é necessário o conhecimento e entendimento deles. Então, vamos abordar um pouquinho de como a cidadania é o exercício pleno da cidadania, é dito na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, nas diretrizes curriculares nacionais, para que a gente chegue lá na Base Nacional Comum Curricular e na nossa segunda aula a gente vai estar falando como, de forma prática, né, isso vai estar sendo abordado nas salas de aula, com algumas dicas, com alguns exemplos que vocês podem estar trabalhando, deixando um pouquinho mais dinâmico aqui a nossa conversa. Mas antes de tudo isso, a gente precisa entender o que é cidadania, porque em todos os documentos vocês vão encontrar a palavra cidadania ou pleno exercício da cidadania. Mas o que vem a ser a cidadania? Então eu trouxe aqui o conceito jurídico, social e antropológico, para que possa esclarecer um pouquinho a nossa compreensão do que seria esse exercício da cidadania, o pleno exercício da cidadania na escola. O jurídico, né, que é o que a gente mais vê, que é o termo que se apoia até nos aspectos legais aqui que nós vamos conversar, que segundo até o próprio dicionário que ele faz esse diálogo com o termo jurídico, é o cidadão, o indivíduo que goza de direitos civis e políticos de um Estado. E socialmente, segundo Dalmo de Abreu, ele é um jurista, né, muito conhecido e também ele trabalha nesse aspecto sobre a cidadania. Ele expressa que é um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela conhece os seus direitos, que ela conhece aquelas temáticas que estão sendo tratadas, ela consegue participar de forma mais efetiva nas decisões da sociedade. E o antropológico, que é importante também conhecermos, pois estamos falando, né, do homem como um todo, o cidadão é aquele que tem autonomia e ferramentas para escolher o bem para ele e para todos, ou seja, liberdade para fazer o bem. É aquele que de forma autônoma compreende que qualquer atitude que ele vá ter é uma atitude que vai ser benéfica ao outro e a ele, que as atitudes que ele tem socialmente são atitudes que vão impactar tanto a ele quanto a sociedade. E esse outro conceito que eu trouxe sobre cidadania é do mundo da educação, que é um conceito muito bom que tem nesse site, né? E que vocês podem estar explorando mais, porque ele dá algumas dicas também. Ele fala que a cidadania é um termo que designa o conjunto de direitos e deveres do indivíduo. E aqui, né, ele já está falando não só dos direitos, mas também dos deveres, que é importante tratar desse aspecto na escola. São exemplos de cidadania o direito ao voto livre e a liberdade de expressão, e que a função da cidadania é contribuir para a participação ativa dos indivíduos na sociedade. E o exercício pleno da cidadania promove a participação das pessoas em diversos setores da comunidade.
havendo assim a construção de uma sociedade democrática. Logo, a importância da cidadania remete à transformação social por meio da participação cidadã. É aquilo que nós já estávamos comentando aí no início, né? Que a cidadania ela tem que pensar por esse bem comum, ela tem que zelar. Então, são dois termos: entender o que é cidadania e entender o que é exercício pleno da cidadania. Porque esse exercício pleno da cidadania, ele vem falando muito na base e nos documentos da educação. Quando eu exerço plenamente minha cidadania, eu me envolvo e participo ativamente como indivíduo na sociedade. Desse modo, o cidadão exerce a cidadania quando tem ciência completa dos seus direitos e deveres e os aplica nas ações do cotidiano que promove o desenvolvimento da sua comunidade, sendo de suma importância a participação das escolas e da educação em geral no processo de conscientização dos indivíduos. Então, eu vou parar aqui um pouquinho para dar um exemplo para vocês do que seria promover esses direitos. Nós, como adultos, sabemos que vez ou outra a iluminação pública às vezes queima, estraga. E ficam todos às vezes olhando, poxa, esse poste de luz aqui já está apagado há um bom tempo. Então eu, como cidadão, eu tenho conhecimento de que eu pago a conta de luz e de que essa conta ela tem uma taxa pública, que essa taxa pública é justamente para manter toda essa iluminação pública. Então o que eu posso fazer? Eu posso continuar a reclamar a respeito daquilo, ou eu tendo conhecimento de que essa taxa que eu cobro é uma taxa de manutenção e que é obrigação da empresa fazer a manutenção. Mas a empresa, infelizmente, ela não possui um sistema que informe a ela que naquele local específico tem um poste de luz que não está funcionando. Então, eu, como cidadã, e conhecendo o meu direito, sabendo que eu tenho direito de iluminação pública, posso entrar em contato e comunicar à empresa sobre esta questão. Eu estou exercendo um bem para mim e um bem para o outro. Eu estou contribuindo para a manutenção da iluminação pública e estou exercendo o meu direito de ter essa iluminação pela qual eu contribuo todos os meses, né, pagando a minha conta. Esse é um exemplo, né, que já assim nós como adultos muitas vezes não nos damos conta disso, não nos damos conta disso. E às vezes a gente acaba aguardando que o outro faça. Então a gente deixa de exercer, né, essa plenitude da cidadania, porque nós temos esse conhecimento de direitos e deveres. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela deixa de usufruir de alguns bens e alguns direitos que ela teria, né, socialmente. E isso acaba prejudicando ela. Então, quanto mais esclarecida a pessoa está, e por isso que ele fala da importância das escolas nesse processo educativo, mais esclarecida essa pessoa está, mais liberdade e mais ela poderá usufruir mais desses direitos que está à disposição dela, né? E também entenderá que alguns deveres ela deverá cumprir, que não é só se beneficiar desses direitos, mas também cumprir esses deveres. Então, assim, só um pequeno exemplo do cotidiano, e aí lá no próximo encontro a gente vai conversar de mais exemplos específicos na escola. Então vamos para a Constituição, né? Eu trouxe aqui a primeira seção que trata da educação, no artigo 205, que ele fala que a educação é o direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Então, estamos falando da pessoa desenvolver em todos os seus aspectos, prepará-la para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A gente já sabe que esse termo para o trabalho já é para o mundo do trabalho, né? Ele foi alterado e atualizado já na Base Nacional Comum Curricular. Então, a Constituição já fala desse pleno exercício, colaborar socialmente e essa qualificação para o mundo do trabalho. E aí a LDB ela vai trazer no artigo 2º, né, e no artigo 22, que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno exercício do educando, seu preparo para o exercício da cidadania. Então, aqui nós já estamos falando que a finalidade é o pleno exercício, o pleno desenvolvimento do educando, em todos os aspectos,
né, e prepará-lo para exercer essa cidadania no dia a dia. E, consequentemente, vai estar preparando esta criança, este adolescente, este jovem para o mercado de trabalho. E a educação básica como um todo, né, quando a gente fala educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Eu gosto do artigo 22 porque ele faz uma complementação ao artigo 2º, né? Porque a nossa vida não se encerra só ali no mundo do trabalho. A gente ainda pode dar continuidade e prosseguir com os nossos estudos, porque a qualificação para o trabalho, ela não é uma preparação só universitária ou técnica, ela é uma preparação diária. Então, quando a gente fomenta esse tipo de preparação nas nossas escolas, com os estudantes, colocando para eles a importância de sermos bons profissionais, porque o nosso trabalho favorece o bem ao outro e ao bem, e isso também nos traz um bem, nós estamos fomentando e incentivando eles a continuarem um estudo de forma progressiva, né, contínua. Então, assim, meu estudo ele não se interrompe a partir do momento que eu me formo, a partir do momento que eu exerço a minha profissão. A minha profissão ela vai me dar circunstâncias e situações e algumas problemáticas que vão ter que gerar em mim, se eu sou um cidadão bem formado, bem consciente, a necessidade de me especializar, de me formar, de fazer um curso que complemente aquela formação que eu optei, para que eu possa exercer melhor a minha profissão, para que eu possa atender melhor a esse cidadão que vem até mim, que é um cidadão que tem direito. Um cidadão que tem direito a um bom atendimento, a uma boa recepção, né? Quem de nós, quando vai buscar um serviço público, não gosta de ser bem recepcionado, não gosta de ser bem esclarecido quanto às nossas dúvidas, ser bem direcionado. Se não é naquele local, a pessoa te indica o local adequado para você buscar as informações. Então, tudo isso vai trazendo melhorias para o bem comum. Por isso essa importância, né, de entender que os estudos não se encerram no momento da nossa formação. E aí as diretrizes curriculares nacionais, ela trata da educação básica de qualidade, que fala que é um direito assegurado pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e um dos fundamentos do projeto da nação que estamos construindo. A formação escolar é o alicerce indispensável e uma condição primeira para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos, tanto sociais, econômicos, civis e políticos. A educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as diferenças. Parece repetitivo o que eu estou dizendo aqui, mas se vocês perceberem, cada um dos documentos vai se complementando. Então, a Constituição ela traz um conceito mais geral, a Lei de Diretrizes e Bases ela vai destrinchar um pouquinho mais esses conceitos. As diretrizes curriculares, que é um documento mais recente, né, em relação aos dois que eu já citei, ela já vai fazer essa complementação, principalmente falando do respeito e valorização às diferenças, e a gente chega aqui em mais um pedacinho dela, que vai falar do conjunto da educação básica, né, a constituir um processo orgânico, sequencial e articulado que assegure à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto de qualquer condição e região do país a formação comum para o pleno exercício da cidadania. E aqui ele já dá uma dica, né, que para que essas condições aconteçam em todo o país dessa formação comum, é necessário uma base comum, porque não dá para cada estado trabalhar ou elencar aquilo que seria mais importante a ser trabalhado naquele momento. Senão fica muito personificado, né? E como a gente sabe, né, que nós transitamos aí a cada 4 anos, então não poderia ser temáticas abordadas conforme as pessoas que estão em liderança, mas temáticas que sejam de impacto social e de relevância social para o país. Por isso existe a Base Nacional Comum Curricular, porque a criança ela tem um direito àquela aprendizagem, independente do profissional estar confortável ou não de trabalhar essa temática. Ou seja, eu não vou deixar de dar fração
para a criança nos anos iniciais, porque eu não domino bem fração. Eu não vou deixar de falar sobre, aqui no nosso caso, né, no Distrito Federal, no 4º ano, que nós estudamos mais sobre a nossa região, porque eu não conheço bem os pontos históricos e geográficos da minha cidade. Eu preciso conhecer para poder ensinar bem e com densidade, com uma análise, com uma compreensão do processo que foi tido. E isso é você dar o direito à criança, né? E você está exercendo o seu dever enquanto profissional. Então, terminando aqui a leitura desse pedacinho das diretrizes, ela vai dizer que são finalidades de todas as etapas constitutivas da educação básica. Então, não vou trabalhar isso só na educação infantil, só no fundamental ou só no médio, né? Tudo isso vai acrescentando e somando os meios para progredir no mundo do trabalho e acessar a educação superior. Então, o último pedacinho aqui que a gente vai falar ainda é que a importância de se ter a base, como eu já citei, é que os componentes curriculares possam ser organizados por áreas de conhecimento e disciplinas eixos temáticos, preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como a base vai abordar cada um deles, né? E esse termo, pleno exercício da cidadania, está discorrido durante todo o texto das diretrizes. Então, se você for dar uma olhadinha lá em buscar, ele aparece em todas as etapas de ensino. E aí, onde é que aparece na base, né? Aparece na apresentação do documento, nas competências gerais da base nacional, nos fundamentos pedagógicos e nos componentes curriculares, bem como seus conteúdos, né? Nas competências e habilidades. E aí chegamos então na base, né? Cidadania na escola, nos componentes curriculares. Aqui eu vou estar só citando para vocês em que partes nós encontramos e no outro momento, né, a gente vai estar destrinchando um pouquinho cada um deles. Na língua portuguesa, ele aborda muito esses aspectos nos campos da vida cotidiana e no campo da vida pública, pelos meios que vão estar sendo estudados, né? Que são os textos, revistas, jornais, vias publicitárias, midiáticas, tudo isso entra nessa parte aqui. Em história, né, aparece tanto na parte introdutória, história e geografia, porque é tido como ciências humanas, né, quanto nas competências e habilidades. E ele vai trabalhando principalmente nos aspectos de impactos sociais do homem, né, a progressão, seu desenvolvimento, como que isso está impactando socialmente o nosso mundo. Em arte, né, para a gente não achar que é só uma coisa das ciências humanas, em arte nas 4 linguagens aparece na parte introdutória e nas competências e habilidades, em respeito, tratando muito o aspecto daquele respeito da diferença, né, da diversidade cultural. Na educação física, nas dimensões de conhecimento, né, e na construção de valores. E na língua inglesa, na parte introdutória e nas competências e habilidades. Ensino religioso, que é o último componente curricular da base, né? Ele vai falar nessa parte introdutória, nas competências e habilidades, principalmente quando ele abrange a diversidade cultural e histórica do nosso país, bem como trabalhar o respeito a essa diversidade. Então, não seria só conhecer, né, o outro, mas conhecer o aspecto cultural, que aí entra um pouco aqui que a base fala, né, das temáticas que eles que trago um pouquinho ali para nós sobre a parte da legislação, de trabalhar a educação indígena, né, o processo histórico do nosso país, não tudo aqui entra nesse momento. E aí tem aqui um esquemazinho só para vocês entenderem melhor, né? Então nós temos a Constituição, a LDB e as diretrizes, as 3 que dão base para a formação do documento da Base Nacional Comum Curricular, que a partir dela escrevemos os nossos currículos e a partir disso a proposta pedagógica que pode sim e deve ter esse olhar voltado para a cidadania na escola. E eu trago aqui algumas referências para que vocês possam aprofundar a leitura nos aspectos legais, seja na Constituição, seja na LDB, seja, né, nas diretrizes curriculares, na base e como eu citei, né, o Mundo Educação também que disponibiliza.
Então, encerramos aqui a nossa primeira aula e vamos aprofundar agora os aspectos mais práticos na segunda aula.